E a paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, sejam muito bem-vindos para mais esse vídeo neste canal de Deus, onde vocês vão escutar da palavra de Deus, vão escutar sobre o que Deus tem para falar ao vosso coração. Bom, irmãos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Espero que os irmãos já deixem o seu like, compartilhem o vídeo para a gente estar alcançando mais almas, mais vidas para esse canal de Deus. E bom, irmãos, hoje a pregação vai ser sobre o deserto de nossas vidas. Bom, sobre os lugares que Deus muitas das vezes tem que nos levar para a gente tá aprendendo mais coisas e tá evoluindo na nossa vida, né? Para que os propósitos de Deus possam estar se cumprindo em nossas vidas. Bom, essa vai ser a palavra que eu vou estar falando hoje. E mais uma vez, irmãos, me perdoem pela demora dos vídeos, mas já voltamos. E fique com a gente até o finalzinho do vídeo, que creio que Deus vai falar muito ao seu coração e vai dar muito certo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos lá para o vídeo e eu já volto. E bom, para a gente começar falando sobre o deserto de nossas vidas, irmãos, a gente nunca pode se esquecer do que o povo de Israel passou pelo deserto, que está lá em Êxodo, né? Que vai contar sobre a história de quando Moisés, né, libertou o povo de Israel naquela época. Bom, o povo de Israel, sabemos que o povo de Israel ele sofreu muito no deserto. Não só no deserto, mas ele sofreu muito, né, pela perseguição, né, que eles tiveram naquela época. E Deus estava lá para salvar aquele povo. E bom, irmãos, sabemos que Deus levou o povo de Israel para um caminho muito longo. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que ele podia ter levado eles para um caminho mais curto. Mas, irmão, sabe por que Deus ele não leva nós para um caminho mais curto? Bom, Deus ele não leva nós para um caminho mais curto porque, irmãos, o aprendizado, irmãos, ele dói. Bom, a gente passa 12 anos praticamente numa escola, né, para aprender. E imagine então quantos anos ou quantos meses Deus não daria pra gente provações, provas nas nossas vidas, para que a gente possa estar aprendendo, né? Para que a gente possa estar evoluindo como ser humano, como o Provérbios vem nos falar, para a gente ser uma pessoa prudente, uma pessoa forte, uma pessoa, né, de bom coração. Isso leva tempo, irmãos. Isso leva muito tempo para a gente estar mudando. E o deserto de nossas vidas é apenas isso. São as provas que Deus coloca na nossa vida. São os caminhos mais longos que Deus nos leva. Irmãos, não é querendo falar nada não, mas irmãos, a gente tem que aceitar, irmãos, quando Deus ele nos castiga, ou quando Deus ele faz a gente, sabe, sofrer um pouquinho, quando ele permite certas coisas em nossas vidas. Porque, irmãos, eu vou te falar, tantas coisas que eu já passei hoje em dia que eu agradeço a Deus por falar, Senhor, aquele dia eu sofri, aquele dia eu fiquei irritado com aquilo, mas depois de ter passado tudo isso, irmãos, vocês podem ter certeza que a gente sai com mais sabedoria, a gente sai sabendo lidar já com aquela coisa, a gente já sai mais sábio, a gente já sai sabendo como fazer e como não errar. Bom, muitas das vezes tem aquela famosa frase que, né, a gente tem que errar para depois acertar. Isso é verdade, irmãos. Se a gente não errar, como a gente vai saber como que a gente vai acertar? O erro, ele é muito importante em nossas vidas, para que a gente lá na frente possa acertar. Bom, é por isso que Deus muitas das vezes ele vai nos levar para um caminho mais longo, um caminho mais dolorido, mas é um caminho onde a gente vai obter mais sabedoria, força, a gente vai obter muito aprendizado com muitas coisas. Bom, os caminhos curtos eles são passageiros. Como é que assim? Mas como assim os caminhos curtos são passageiros? Digamos assim, os caminhos curtos, eles são mais rápidos. Hoje em dia, né, é a mesma coisa que o mundo, irmãos. O mundo, as pessoas desse mundo, elas escolhem os caminhos mais fáceis, certo? O caminho, muitas das vezes, mais fácil para ganhar dinheiro. O caminho muito mais fácil para fazer as coisas. Mas só as pessoas que passaram pelo caminho difícil. Voltando a falar aqui, irmãos, tô com um pouquinho... tá com a garganta, mas é sempre na hora da pregação, mas é sempre assim. E bom, hoje em dia vocês podem ver, irmãos, as pessoas ricas, elas têm um testemunho na vida delas,
as pessoas que chegaram lá, elas falam que foi muito difícil para elas poderem chegar onde elas estão, né? Onde elas puderam chegar, né? Elas sempre contam como foi difícil a trajetória. Elas tiveram que largar muitas pessoas, deixar amizades, deixar muitas das vezes a própria família para poder chegar ao lugar onde eles estavam. Então, irmãos, o caminho mais longo ele sempre vai ser difícil, mas o caminho mais longo vai nos dar mais aprendizado, mais sabedoria e mais força. Por quê? Porque, irmãos, Deus ele não quer uma coisa assim rápida que você aprende, porque a gente sabe que as coisas mais fáceis são as coisas mais ruins que existem. Porque muitas das vezes não tem pessoas, digamos assim, o ladrão. Vamos dar exemplo como ladrão. Um ladrão, ele, para conseguir dinheiro, ele rouba a TV, ele rouba, sei lá, celular. Isso são formas mais fáceis. Só que a forma mais fácil vai levar ele à morte, certo? Né? Esse é o caminho. Ou pra cadeia, né? Então, irmãos, o caminho mais difícil, por mais dolorido que seja, ele sempre vai ser o caminho mais, como é que eu posso dizer? O caminho mais glorioso que Deus nos dá. Então é por isso que a gente tem que aceitar, irmãos. Quando acontece alguma prova em nossas vidas, quando a gente passa por algum sofrimento, alguma coisa, alguma, sei lá, aflição, né? Jesus Cristo mesmo fala, tendes bom ânimo, né? Quando passarem por todos os tipos de aflição. Porque ele já venceu o mundo e nós também já vamos vencer. Então, irmãos, isso é questão de sabedoria e pensamento. Nós devemos aceitar o caminho mais longo. Nós devemos aceitar o caminho que Deus nos dá. E não o caminho do mundo, que é o caminho mais fácil. Que é o caminho onde vai nos levar à perdição e ao erro. E também ao pecado, né? Que é uma coisa que nos afasta de Deus, né? Que o salário do pecado é a morte, como a palavra de Deus diz. E bom, irmãos, eu posso dizer que o caminho mais longo, ele vai nos dar, né, coragem para enfrentar este mundo. Ele vai nos dar mais ensinamentos. Sim, isso é verdade. E é comprovado. Porque, querendo ou não, eu estou nesse caminho mais longo. Querendo ou não, ainda estou passando pelo processo. Sabemos que o processo ele não é fácil, ele é difícil, né? Quem falou que seria fácil? Tá mentindo. Que não é fácil, irmãos. É difícil. As pessoas são difíceis, o mundo é difícil. Então, irmãos, a única coisa que eu falo aqui, aceitem um caminho mais longo. Aceitem esse caminho mais difícil, porque lá na frente vocês vão ver como Deus é bom em nossas vidas, como Deus ele é grandioso, é poderoso em nossas vidas, como o Deus que a gente serve, o Deus que a gente tá lá na igreja todo dia dando glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nos leva para o caminho mais longo. Bom, agora dando exemplo do povo de Israel naquela época, quando Moisés libertou eles. Bom, irmãos, naquela época, Deus escolheu o caminho mais longo para que eles pudessem aprender e saber que Deus era Deus na vida deles. E assim é na nossa vida. Deus ele nos leva para o caminho mais longo para mostrar que Ele é Deus. E que, apesar dos desafios que a gente encontra por esse caminho mais longo, por ele ser mais longo, né, a gente vai encontrar muitos mais desafios. Através desses desafios, dessas coisas que vai, aflições, né? Deus vai mostrar que é Deus em nossas vidas e que a gente não precisa se preocupar com nada. Então, irmãos, essa foi a palavra de Deus que eu trouxe para os irmãos. Espero que os irmãos tenham entendido essa palavra. Fiquem com essa palavra no coração de vocês. Eu não vou falar mais coisas que Deus, né, não está mandando eu falar. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã vai estar saindo mais vídeo. Vou estar gravando mais vídeo, vou estar falando mais sobre isso. Vou estar trazendo mais coisas sobre isso, mais aprendizados, mais sabedorias. Então, é por isso que eu falo, irmãos. Se inscrevam no canal, compartilhem. E fiquem conosco, que vocês aqui, vocês vão sair edificados. Vocês vão sair com uma palavra de Deus, uma palavra que vai encher o coração dos irmãos. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e que a paz esteja com todos. Amém? E até o próximo vídeo. Logo, logo eu já volto com os vídeos de novo. Vou estar voltando e vai dar tudo certo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus e Jesus Cristo abençoe a família de vocês e a vida de vocês. E fiquem todos na paz de Deus. E amém.